Marquinhos Santos. Vamos embora. Parabéns pelo resultado. Falar, não só analisar o jogo em si, né? O jogo teve no primeiro tempo ali onde o Maguari ofereceu bastante resistência, ofereceu até algumas dificuldades para o time do Náutico, mas também da evolução que a gente nota no time. Um time que parece estar mais à vontade dentro de campo, está evoluindo, né? Os jogadores estão com mais à vontade, estão com mais confiança. Também, claro, fruto dessas duas vitórias anteriores e essa terceira em sequência. Eu gostaria que você falasse também sobre esse momento do Náutico. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, o que eu tenho feito, né? Toda honra e toda glória a Deus, porque tenho dito isso, o que Ele tem feito aí no dia a dia é muita coisa que não pode passar desapercebido, né? Para muitos que estão no dia a dia ali conosco, mas a gente tem visto aí muitos detalhes que têm feito a diferença e a presença dele, sem dúvida nenhuma, essa vitória a gente glorifica ele. Um jogo difícil, um time muito bem treinado, Suede está de parabéns, não à toa o Maguari alcançou 3 vitórias seguidas na competição. É um time muito organizado, um time, assim, apesar de ter uma média de idade baixa, mas uma linha, uma espinha ali muito experiente, né? com o Memo, com o Suelton, com o Lelê. E jogadores jovens, de uma idade jovem, que passou por base de Náutico, Santa Cruz, Sport, e que tem muita coragem para jogar e muita qualidade. Eu gostei muito do time do Maguari e tem tudo para ser aí um dos postulantes aí, junto, eu acredito, dos 3 times e mais o Retrô, a buscar o título, né, na minha opinião. Jogo difícil, o time teve comportamento, uma sequência pesada que estamos, né, com pouco tempo de recuperar e com jogos pesados. Mas eu tracei uma meta para os atletas na pré-eleição de hoje, técnica, de que nós precisávamos alcançar, que era trabalhar acima dos 350 passes, coletivamente falando. Nós tínhamos que dar mais de 12 finalizações ao gol, não poderíamos tomar gol e tínhamos que ganhar de uma diferença de 2 gols. Foram os 4 pilares que eu coloquei como meta a eles e foram alcançados. E aí eu tinha que trabalhar essa questão mental, buscar essa questão mental e colocar um objetivo a eles técnico e tático, porque essa sequência é muito desgastante. E mesmo em cima do desgaste, o grupo tem dado a resposta, tem evoluído, como bem colocou, a cada jogo, uma evolução tática, uma evolução técnica, uma evolução física e mental também. Então isso é gratificante, ainda muito a caminhar, chegamos à metade praticamente da primeira fase da competição, muito ainda a evoluir. Ficamos aí satisfeitos com o que foi produzido, aquele que poderíamos ter feito o 3º gol. A minha insistência ali na beira do campo era para isso, mas entendo e parabenizo os atletas, porque não é fácil você manter. No futebol é muito difícil vencer, e vencer 3 jogos seguidos é ainda mais difícil. E se eu não me engano, há mais de um ano que o Náutico não vencia 3 jogos seguidos. Então é mérito do trabalho, é mérito da convicção, é mérito dos atletas que têm se entregado muito. Volto a dizer, agora, posterior ao jogo, estamos voltando ao CT, os atletas novamente concentrados para se preparar, descansar, treinar amanhã pela manhã para que se possa já focar no jogo do Retrô. Então, acho que foi um bom jogo. Quando baixamos um pouco o nível, os atletas que entraram e têm entrado muito bem. A gente consegue retomar a energia do jogo, a postura tática, uma mudança tática que acontece, que a gente faz nas alterações e o time tem respondido bem. Então, é mérito exclusivamente dos atletas por ter alcançado esse número expressivo que é tão difícil no futebol, 3 vitórias seguidas. Boa noite, Marquinhos, parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber do senhor da postura do Náutico hoje com 3 volantes e da individualidade dos 3 atacantes da equipe do Náutico, né? O Paulo Sérgio, o Otto Sanhá e também a questão do Hélio Borges, que acabou entrando na segunda etapa. Primeiro, a gente tem que desprender um pouco da questão da posição, né? A posição ela é característica do jogador, principalmente na sua formação. Mas o futebol moderno hoje, a gente tem falado sobre função. E por mais que se fale, né, 3 volantes, mas não por isso o time é defensivo. Haja vista que todos os jogos a gente foi propositivo, teve números expressivos. Então a função qual o jogador exerce, eu acho que é o mais bacana nesse futebol moderno e que os atletas estão assimilando e estão respondendo muito bem. Por mais que se tenha o próprio Wenderson, né? Eu digo assim, volante, a gente tem o Igor Pereira, a
a gente tem o Samuel e o próprio Souza faz uma função de volante, mas os demais é tudo médio. O médio que eu falo, o box to box, que ataca espaço, que joga entre linhas, que joga de costas para o gol do adversário, que toda hora preenche o espaço de profundidade, que é o Auremir, que é o Marco Antônio, que é o Wenderson, né? O Giovani tem feito essa função, o Hélio já entrou fazendo essa função. Então nós temos aí jogadores inteligentes, cognitivamente e taticamente, que têm assimilado bem a função a ser exercida. O que eu disse na minha primeira coletiva, eu não me prendo à questão numérica de sistema. Eu tento passar aos meus atletas, dentro do modelo de jogo, a função com a bola e sem a bola. E eles têm entendido, que tem me deixado satisfeito é exatamente isso. E aproveitando, como tu bem colocou, né, o nosso ataque, iniciou o Paulo, o Patrick e o Sam, né? Eles têm correspondido muito bem. O Sam tem dado muita energia física para a equipe, tem aumentado esse número de sprints, tem incomodado os adversários e a gente precisa, né? O Paulo é um jogador mais tático, mais técnico, né? Já conhece o meu modelo, já trabalhamos junto, então ele flutua, ele sabe aquilo que eu gosto e que eu penso com o futebol. E o Patrick vem crescendo, né? Vem crescendo, vem tendo um papel importante, vem jogando entre linhas, não é fácil a função dele. E na entrada do Hélio e do Gil, foi justamente para que a gente pudesse continuar essa energia, voltar a aumentar o nível técnico da equipe e jogar no entre linhas do adversário. Que o Maguari estava 1-0 para nós, tinha que se lançar à frente e deixar esse espaçamento, né, no entre linhas, onde a gente aumentou o ritmo. O Wenderson também, né? O Wenderson até, depois de ter entrado, ele relatou para mim que hoje à tarde, ao acordar, não acordou disposto, acordou com dor estomacal, com problema estomacal, mas mesmo assim correspondeu bem, entrou bem novamente, preencheu bem os espaços. E o Igor também, acho que os atletas têm entrado muito bem. E mesmo aqueles que não têm entrado, é muito bacana você acompanhar e ver dentro do vestiário o grupo como está fechado, né? A gente vê um atleta experiente como o Arnaldo, quero relatar aqui, salientar a importância desse jogador. É um jogador experiente, um jogador maduro, um jogador que todo jogo ele passa uma instrução no intervalo para o Buiú, ou antes, né? Um cara totalmente fora da vaidade, um cara que ajuda demais e tem ajudado muito. Olha o Mezenga no banco. Então isso é fruto da unidade que tem se transformado esse elenco do Náutico nessa temporada. Marquinhos, boa noite. O Náutico... Marquinhos, boa noite. Sobre a chegada do Muriel, como vocês chegaram no nome dele, uma contratação para muitas pessoas, criativa do Náutico, uma posição muito mexida do ano passado para cá. Inclusive o último que terminou a temporada foi um ex-goleiro seu, que foi o Renan Bragança, e esse ano o Náutico já vai para 3 goleiros testados, já considerando que o Muriel vem para jogar. Comentar assim, por favor, essa mudança repentina no gol, janeiro ainda com 3 nomes para essa função, como vocês chegaram no nome do Muriel e também a saída do Douglas Borges, que foi na Portuguesa. Por favor. Bom, primeiro, cara, não é defender o atleta Douglas Borges, mas a pessoa, o ser humano Douglas Borges, que se dedicou, que trabalhou, e na vinda para o estádio ele me mandou mensagem desejando sorte, sucesso a todo o grupo. E como eu falei na coletiva anterior, um cara de caráter ímpar e que fez também o Ellerson evoluir, o Léo evoluir, e ele mesmo se preparou e evoluiu, mas como eu falei para ele, tem coisa no futebol que a gente não entende, mas tem que aceitar, né? E ele teve as oportunidades, foi um cara que na mudança, na opção da troca, ele foi muito correto com o Júnior Matos, que faz um excelente trabalho com os goleiros. Foi muito correto com o Ellerson, com o Léo, com o grupo, com a direção e com o comando. Então ele entendeu, teve essa proposta, né? Ele a princípio permaneceria, mas entendeu que era importante para a sua carreira, para a sua continuidade de carreira, e a gente acatou, aceitou, né? O Muriel é mérito do Edgar. O Edgar é um cara também que tem trabalhado mais de 12 horas dentro do clube, ele chega um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, tem se dedicado. Nós temos o Mazuki, que tem feito o trabalho ali da análise de mercado, análise de desempenho, junto do Matheus, junto do Luiz, que aqui estava, e tem feito um excelente trabalho. Então o departamento
mérito do departamento de mercado, de análise, no comando do Mazuki, e também do Edgar, mérito dessas duas pessoas, dois profissionais que trouxeram o nome, né, e que a gente entendeu, uma vez que o Douglas tinha a possibilidade de saída, já com proposta em mãos, e sabendo da situação no qual estava aqui para ele, já fomos ao mercado, e foi muito rápida. O Muriel, a gente tem informações, coletou informações e sabe do profissional e do potencial que tem. A sua carreira por si só já mostra isso. Mas hoje o Náutico tem um goleiro que é o Ellerson, né? E quando você contrata um atleta, você não contrata com titularidade, você contrata para que possa vir e dar a resposta. Mas hoje o goleiro titular é o Ellerson do Náutico e tem respondido bem. É claro que a gente sabe o peso do Muriel e sabe o quanto ele vai ser importante para a temporada. Temos visto esse desgaste, temos visto essa... Já vamos jogar domingo, já viajamos na segunda-feira após treino pela manhã, já joga na quarta contra o Confiança, já volta para jogar contra o Afogados. Então essa sequência a gente vai precisar, né? E essa rotatividade hoje no futebol faz parte, não é o que eu gosto, não é o que eu acho que é o correto, mas a gente tem que ter a sabedoria também e a inteligência de entender o momento e saber colocar aqueles que encontram em melhores condições. Marquinhos, boa noite. Você falou de metas estipuladas, né, para o time hoje, e muito se fala em números, que pode se tornar estatístico, que é tangível. Tem algumas coisas também que não são tangíveis e são importantes, inerentes ao futebol, ao jogo. Tem um atleta que vem numa sequência, quando você botou essa trinca no meio, esses dois atletas pelos flancos, o Souza mais centralizado, que é o Auremi. E que é perceptível quando o Náutico está sem bola, o quanto, né, com esse balanço, né, a troca do corredor, o quanto ele executa, né, ações de alta intensidade, traz esse time junto. Queria que você pudesse falar desse ponto, desse sentido. E outra questão sobre o Paulo Sérgio. 3 jogos, 3 gols, tem presença de 9, mas parece que está com outro tipo, né, de movimentação, ocupação do espaço. Ele baixa muito, ocupa muito aquele corredor lateral esquerdo, flutua, apareceu até alguns momentos um 10, e ainda continua com aquela presença de 9. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esses dois pontos. Obrigado. Quanto ao Auremir, é um atleta que quando chegou o nome dele e eu conversei com ele, ele demonstrou o carinho, demonstrou a gratidão, o respeito acima de tudo que ele tem pelo Náutico, o clube que o formou, não só como atleta, mas como homem, e ele aceitar a vir pelo desafio, a vir vestir a camisa do Náutico, foi as palavras que ele usou, reencontrar o torcedor do Náutico, para mim, porra, foi demais, porque é um cara que se entrega nos treinos, que não parece que tem a idade que tem, ele tem, vamos dizer, biologicamente 33, mas é incrível o quanto ele tem à disposição, o quanto ele ainda se entrega e tem energia, né? E creio que se prepara muito, né? Trabalha, treina, se cuida, e acredito que vai viver aqui um dos seus melhores momentos da carreira. E é um jogador de prateleira diferente, é um jogador de prateleira acima do qual estamos. Eu tenho falado isso para o grupo. O Náutico é um clube, uma instituição que está na Série C, mas não é da Série C. Nós temos que ter comportamento, né, de prateleira acima, mas sabendo que os momentos do jogo, as fases do jogo, que tem que jogar como Série C, que tem que colocar o pé, que tem que dividir, que tem que dar o carrinho, chegar na bola que ninguém acredita, e o grupo comprou essa ideia, então acho importante. E quanto ao Paulo, ele já conhece meu modelo, já trabalhou comigo, só tenho isso a falar, porque senão taticamente eu acabo entregando situações aí que não posso falar. Marquinhos, boa noite. Eu peço perdão, mas eu vou assistir um pouco no Paulo Sérgio, porque assim, claramente, o nível de futebol jogado pelo Náutico se elevou muito desde a entrada dele, né? Essas 3 vitórias. Ele foi muito importante, marcando gols em todas elas. Quanto faz a diferença assim, para um treinador, para um time, ter um cara como esse e vivendo uma fase como essa? Foi o que eu falei no primeiro jogo contra o Petrolina, de que a ausência dele seria muito sentida, né? É um atleta que criou essa identidade com o Náutico, né? E ele se entrega a cada jogo, se entrega nos treinos. A presença dele faz com que os outros jogadores também cresçam, até porque ele estando em campo, então fica muito em função da marcação em cima dele e sobra espaço para que outros também possam ocupar
e entender o jogo. E eles estão se entendendo, estão entendendo ele, o Mezenga, ele, o Sam, ele, o Patrick, ele, o Hélio. Então tem sido bacana. E mesmo na ausência dele, quando ele sai do jogo, acaba ficando um espaço ali em que a gente consegue preencher com outro atleta fazendo a função, né? Então a gente está começando a entender bem o modelo, principalmente com a bola, e os espaços deixados pelo adversário. Estão começando a enxergar o que eu falo para eles. Nós trabalhamos taticamente, fisicamente, tecnicamente, mas também mentalmente, e eu faço um trabalho com eles visualmente, para que eles possam enxergar o jogo tático, né, de uma maneira diferente, de uma maneira que eu gosto, de uma maneira que eu aprendi quando tive a oportunidade de estar fora, estagiando, acompanhando trabalhos de outros profissionais, né, mesmo no Barcelona. Então eles estão começando a conseguir enxergar o jogo dentro de campo, que é diferente. É muito mais fácil tu enxergar o jogo de cima, na cabine, né, na arquibancada. É muito mais fácil tu enxergar taticamente o jogo num plano de jogo diferente. Ali na situação do controle do jogo, da bola, é um jogo diferente. Eu digo que o futebol tem 3 velocidades diferentes. Tem a velocidade do jogo natural, que é o estágio do jogo, a visão do banco de reservas. Tem a velocidade do jogo, a velocidade da arquibancada, que é outra velocidade, são outros espaços vistos de cima. E a velocidade da televisão, que é totalmente diferente. Então é um jogo em 3 velocidades diferentes e visões diferentes. Por isso que é tão democrático o futebol, né? É o único esporte coletivamente que tem essa democracia, e nem sempre aqueles que apresentam melhores números ou a melhor equipe vence. É diferente de outros esportes coletivos. E o Paulo oferece isso, oferece essa leitura. Ele já trabalhou comigo, já me conhece. Já tentei levá-lo para 3 clubes, o qual eu também trabalhei, não havia conseguido. E Deus quis que aqui no Náutico nós tivéssemos essa oportunidade de trabalhar novamente, e tem sido muito bacana, tem sido muito bacana mesmo esse crescimento. Até hoje, passamos aí mais de 1 hora conversando hoje à tarde na academia, em que ele estava ali fazendo um pré-aquecimento, e a gente conversou, a gente falou sobre a vida, falou sobre a questão profissional e o momento que ele está vivendo, e o carinho também, o amor e o respeito que ele tem pelo Náutico. Por isso a opção dele ter continuado. Ele teve propostas até maiores financeiramente para sair, e a permanência, o querer ficar dele, eu acho que impulsiona isso. Por isso que eu chamo o torcedor, agradeço demais o torcedor, né, desde o primeiro jogo que tem feito. Acho que agora está ficando mais confiante, está acreditando mais, está passando a acreditar mais, né, dos anos difíceis, os 2 anos principalmente que foram. E eu chamo o torcedor para que se faça presente, para que a gente possa, principalmente aqui no Aflitos, fazer pulsar. É o que eu tenho falado para os atletas internamente. Falo para o Fábio, falo para o Granja, falo para o Edgar, falo para o Bruno, presidente. Nós temos que fazer o Aflitos pulsar. E aí cabe ao departamento de marketing e comunicação vir junto e fazer esse trabalho para que faça pulsar mesmo o Aflitos, trazendo nosso torcedor, porque a tendência é ter um crescimento. Nós não vamos vencer todos os jogos, sabemos disso. O futebol se faz com 3 resultados. Mas junto do nosso torcedor, nós vamos tentar entregar o máximo de vitórias possível para recolocar o Náutico onde é o seu lugar. Marquinhos, boa noite. Você falou em algumas respostas aqui sobre o desgaste. Isso me chamou a atenção, porque o Náutico vai ter pela frente 2 jogos fora de casa contra 2 equipes em 2 competições diferentes. E aí a pergunta já começa a te preocupar não poder usar força máxima nessas partidas por alguma questão física? Como é que o Náutico chega fisicamente para esses 2 jogos? Jogos difíceis, uma sequência difícil, e o Carlos, junto do Bruno, junto do Cris e do Lucas, tem feito um trabalho excepcional fisicamente. O nosso time tem respondido. Mas eu digo que nós não temos um time, nós temos um grupo e que temos que dar resposta. E os atletas têm entrado muito bem. É inevitável, uma perda nós já temos, que é a questão do Luiz, provavelmente, né? Por lesão. Esperamos que não seja algo sério e grave, mas que será preenchido pelo Igor, que vem entrando muito bem. E aí agora, a partir de amanhã, a gente vai, hoje tem que comemorar. É o que eu digo, no futebol se valoriza muito mais a derrota do que se comemora a vitória. Então nós temos que comemorar hoje, temos que valorizar sim. Estamos voltando para o CT para oferecer uma boa estrutura de alimentação, de descanso. E aí a partir de amanhã já mirar o Retrô, um jogo difícil, um adversário extremamente difícil. Um time que tem os seus valores, um time que alçou a Série C com muita competência, e que nós vamos ter um enfrentamento difícil. O Pisa está tentando encontrar o seu modelo, seu melhor encaixe, né? É um jogo que para eles pode valer a competição, e que nós temos que estar muito bem preparado e armado para o jogo,
que teremos no domingo. E aí depois a gente vai pensar no jogo do Confiança pela Copa do Nordeste. Mas primeiro, jogo a jogo é o que eu penso, tento colocar sempre o melhor e o que tem de melhor. A partir de amanhã é que eu vou analisar estrategicamente a nível tático e também a nível de lesões ou cansaço, para ver a melhor tomar a decisão e colocar, porque o grupo está preparado, e é o que eu falo para eles, não é demagogia, não é da bala joquinha, mas todos têm que estar prontos, porque nós vamos precisar de todos ao longo dessa temporada. Agora, Marquinhos, boa noite. Você tem falado de evolução, a gente está percebendo que estava evoluindo, os resultados, sequência de jogos complicados, o time venceu. Mas qual setor que você ainda está identificando que precisa evoluir? Que não evoluiu tanto acompanhando outros setores? Isso é só por questão técnica, tática, ou se é questão técnica de contratação, de reforço mais ainda? Então eu queria que você pudesse falar dos compartimentos. Defesa, meio campo e ataque, qual setor que você ainda vê preocupação, que você acha que precisa evoluir mais? Preocupação eu tenho com todos e acredito que todos têm que evoluir, todos os setores. É só o 5º jogo do ano, nós não viramos nem o mês de janeiro. Eu sei que o futebol brasileiro tem um imediatismo e tem que entregar resultado já, ainda mais no time grande e camisa pesada de uma torcida apaixonada que é a do Náutico. E nós estamos fazendo isso, mas nós temos que evoluir como um todo ainda é muito cedo, são só 5 jogos na temporada, 6 jogos na temporada, com 2 campeonatos distintos, então a gente vai gradativamente evoluindo. Hoje é o 2º jogo que a gente não toma gol, se eu não me engano, é o 2º jogo seguido que não toma gol, então já evoluiu o sistema defensivo, vai ganhando confiança. Futebol também é confiança, as vitórias vão dando confiança, a sequência de escalações vão dando confiança, entrosamento, e futebol é isso, então é ter equilíbrio. É o que eu falo, nas vitórias nós não somos melhores, na derrota também não somos piores, é ter equilíbrio para que se possa evoluir ao longo de cada jogo, ao longo de cada competição, ao longo da temporada, que é o mais importante. É muito cedo ainda, não conquistamos nada, não é as 3 vitórias que vai nos colocar no céu, tem muita coisa a evoluir, muita coisa a corrigir, os atletas sabem disso, tanto que não saíram eufóricos pela 3ª vitória, que o futebol é muito traiçoeiro, então a gente tem que se preparar bem. Passou, as 3 vitórias já ficaram para trás, vamos comemorar hoje, mas amanhã já pensando no retrô, volto a dizer, um jogo difícil, um jogo duro, e é um jogo que pode valer a liderança para nós. Um confronto de 2 times fortes, 2 times preparados, estrutura boa, retrô vem crescendo a nível local, e agora com a ascensão deles à Série C também nacional. Nós temos que estar muito bem focado, muito bem preparado, não podemos deixar o retrô crescer na competição em cima de nós. Sabemos que eles vão vir com tudo, dentro da casa deles, dentro do estádio deles, eles são favoritos pela estrutura que eles têm, pela estrutura que possuem, e a gente com muito pés no chão, pela tradição, pela camisa. O Náutico é grande, o Náutico é gigante e vai ter esse comportamento mesmo fora de casa, mesmo quando enfrentar uma grande equipe, como foi o Ceará, como foi o Santa Cruz, ou como é o Retrô, que é uma grande equipe, que é um grande desafio, um grande jogo domingo, e peço para que o torcedor se faça presente na arena também, para que possa vir conosco, para que possa estar presente, incentivar nosso time, porque nós temos esse desafio difícil no domingo.